Oi pessoal, olha nós aqui de novo, eu me chamo Elton. Eu me chamo Ricardo Nagu. E eu sou o Vanderlan Holanda. E nós três somos o Rapadura Consciência, um podcast para assuntos científicos, mas de uma maneira mais doce, mais descontraída, mais, sabe, mesa de bar com os amigos? É desse jeito que é o Rapadura Consciência. E o nosso episódio de hoje vai tratar sobre um assunto muito recente que tem sido vinculado na mídia em geral, que é sobre a base de pesquisa do Brasil na Antártica, que foi recentemente inaugurada. Ricardo, fala para nós um pouquinho o que tu viu acerca desse assunto durante esses dias que foi altamente vinculado na mídia. Não, eu tô aqui morrendo de frio, né? Acostumado com o calor do meu Nordeste, de repente estamos aqui na Antártica. Vanderlan. Na Antártica. E olha que eu vou te contar uma coisa. Desde muito jovem, a Antártica sempre me chamou a atenção. Você acredita que eu tinha vontade de ir para lá? Menina, coragem, viu? Porque assim, a gente que é Nordeste gosta de lugar frio, né? Gosta de lugar quente, mas também gosta de lugar frio, assim. Então já me chamava a atenção. Toda vida que eu pegava o livro de geografia, eu já ia olhar, já ficava assim, encantado. Gosto. E fora a saudade que eu tava dos nossos ouvintes. Sim, né? com certeza, uma semana. É bom estar aqui com vocês de novo e trazendo aí mais um tema super atual e que se relaciona aí com a ciência brasileira e do mundo. Elton, conta aí, o que é que está acontecendo aí na Antártica? Então, a Estação de Pesquisa Brasileira na Antártica, ela é a estação nomeada Comandante Ferraz, que foi um pesquisador brasileiro, oceanógrafo, que na década de 80, se não me engano, 80, 84, foi o primeiro brasileiro a estar indo àquela região, estava iniciando a pesquisa naquela região. No caso, o Brasil não tinha base lá ainda, então se utilizavam navios, eles iam em navios da Marinha Brasileira e utilizavam instalações de outras nacionalidades, né? O Brasil ele é membro do Tratado da Antártica, que é um tratado que aconteceu em 1959, como eu não sei se todo mundo sabe, mas eu propriamente não sabia e fui estudar sobre isso. Esse tratado, a Antártica ela é um continente e ela não pertence a ninguém. A nenhum país. Né? Exatamente. Ela é um território que não tem dono, que não é pertencente a nenhum país. Então, em 1959 foi criado então, o Tratado da Antártica, que é para supervisionar esse continente. E ele começou então a ser promulgado, então os países fizeram esse acordo e o Brasil entrou em 1975. Então, atualmente são 54 membros e todos têm direito a voto e veto nas decisões em questões de preservação ambiental e colaboração internacional do que diz respeito a esse continente antártico. O Brasil entrou em 1975, desde 1982 e de forma definitiva em 1984, né, ele vem produzindo ciência na Antártica, né? Esse tratado ele refere-se apenas à utilização do continente para pesquisa, né? Exatamente. Esse tratado ele vai ser revisado em 2048, né? E o Brasil ele tem direito e falará de igual para igual com as grandes nações no que diz respeito às decisões a serem tomadas a respeito da exploração das riquezas na Antártica, né? E tudo isso graças à ciência que está sendo produzida pelo nosso país. Exato. E é importante a gente destacar que a Antártica é uma região que está sendo explorada, mas que apresenta o potencial muito grande de contribuir com a ciência, né? Então, as diversas áreas que estão ali no laboratório, que compõem as bases, elas buscam aspectos, produtos, inovações, né, que só existem na Antártica e que podem vir a contribuir com a saúde humana, com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento social. Um comparativo interessante é a Caatinga. A Caatinga é um bioma, Ricardo, poderia dizer que é um bioma. Tem alguns ecólogos que consideram como ecossistema, outros como biomas, isso vai depender do ouvinte. A Caatinga é bem específica do Brasil, ela é uma região específica do Brasil e apresenta um potencial biotecnológico gigantesco. Então, ano após ano, a gente tem visto cientistas brasileiros explorando a Caatinga e mostrando o quão importante ela pode ser e como ela pode ajudar no desenvolvimento de medidas para a saúde, por exemplo. Não diferente é a Antártica. Então, muitos pesquisadores da área biotecnológica, por exemplo, estão lá buscando, né, alternativas, fontes de alternativas terapêuticas e desenvolvimento de ciência para as diversas áreas, em especial a área da saúde.
Então, como já foi mostrado aqui, desde 84 o Brasil está ali presente, fazendo suas pesquisas, marcando a presença nessa geopolítica desse continente tão importante. E a gente tem que lembrar um fato primordial para esse assunto ter voltado para a mídia e para a discussão atualmente, que foi o incêndio que houve ali em 2012, destruindo mais da metade da estrutura da base do Brasil, que acabou então com, lamentavelmente, 2 mortes de 2 militares. E desde 2012, então, o governo lançou um edital para a reconstrução e reinstalação da base brasileira, agora toda reconstruída por completo. E essa inauguração aconteceu essa semana, acho que, se eu não me engano, dia 14, com um investimento total de 100 milhões de dólares. Né? Hoje o Brasil está com uma base moderna, altamente tecnológica, com cerca de 17 laboratórios nas mais distintas áreas. Então, é um marco, é muito importante para o Brasil se assegurar dentro de um processo geopolítico, dentro de um processo econômico, dentro do processo do cenário mundial mesmo, né? Tanto econômico quanto político. Ele não somente modernizou, como ampliou a sua área, né? Exatamente. Antes do incêndio você tinha apenas 7 laboratórios, agora são 17 laboratórios, né? Como o Elton falou, nas suas diversas áreas da ciência, 4.500 metros quadrados e voltado altamente para a sustentabilidade, né? Principalmente através de energias, através de fontes renováveis, né? Com placas solares. Aporta e pode aportar até 64 pessoas, né? Olha aí. 64 pessoas, e são esperados até 240 pesquisadores para o próximo verão antártico. Essas pesquisas elas só devem ser realizadas no verão antártico, que acontece entre outubro e abril. E aí, Ricardo, convite para ir trabalhar na Antártica, iria? De repente chega um convite lá no nosso laboratório, a gente está precisando trabalhar com, infelizmente, os animais, os modelos biológicos com a qual eu trabalho, que são os anuros, né, sapos, rãs e pererecas, não acontecem nesse local. Mas se surgisse um convite para eu fazer um trabalho, né, com outro sistema, né, da biotecnologia, eu estaria lá com certeza, enfrentando esse frio, né, da Frozen lá na Antártica. Com certeza. E assim, vamos falando sobre laboratório, né? Base de pesquisa, laboratório. Como foi ou como é a experiência de vocês em laboratório? Eu tenho que falar para vocês que eu sou biomédico, então basicamente minha carreira inteira, né, tem sido trabalho em laboratório, mas a minha vivência no laboratório realmente ela aconteceu de forma diária e mais aprofundada quando eu iniciei o mestrado, onde basicamente eu moro no laboratório, né? A gente mora no laboratório, Você mora até no hoje. laboratório. Pois é. Mas assim, me contem, como foi a experiência de vocês nos laboratórios? A gente sabe que existem diferentes tipos de laboratórios, né? E antes que vocês compartilhem, eu já trago uma informação que é a classificação dos laboratórios, né? Então, quando surge um laboratório, seja ele destinado à pesquisa, seja ele destinado a diagnóstico ou qualquer outro processo, esse laboratório, normalmente os laboratórios que trabalham com produtos biológicos, são classificados e são organizados aí pelas agências nacionais que visam a segurança da população. E a primeira classificação são os laboratórios de risco 1, laboratórios que se trabalha com materiais e agentes biológicos de risco 1. O que seria esse risco 1? Né? São laboratórios, né, ou nível de biossegurança 1, laboratórios onde se é possível manipular, trabalhar com agentes biológicos que são conhecidos, né, e que não causam doenças em pessoas ou animais, né, em adultos sadios. Um exemplo são os lactobacilos. Os lactobacilos são micro-organismos que não causam, eles podem estar aí associados a alguns casos, mas são micro-organismos que são possíveis de trabalhar em laboratórios de nível 1. Mas e vocês? Como foi essa trajetória nos laboratórios? Olha, eu sou um biólogo, né? Um biólogo ecólogo, então o laboratório com o qual eu sempre trabalhei era um laboratório voltado mais para o comportamento animal, né? Não chegava a ter esses níveis de risco. Assim que eu entrei no doutorado, eu tive o prazer de entrar na Fiocruz, onde eu sei agora, né,
quais os níveis que existem. Sim, inclusive o nosso laboratório na Fiocruz, ele é nível 2, o próximo nível, daqui a pouquinho eu falo. Mas você, Ricardo, se divide, né, entre campo e laboratório. Campo e laboratório, né? Eu vou para campo ver meus filhos, né? Eu brinco que são os meus filhos, né? Inclusive eles estão estivando aqui, enquanto o pessoal está lá na Antártica no frio, os meus filhos estão aqui estivando no verão nordestino, né? No verão aqui de Recife, e eu me divido entre o campo e o laboratório lá na Fiocruz. Mas e você, Elton? Conta aí sua experiência nos laboratórios. Então, eu sou químico de formação. Por trabalhar com produtos químicos, a gente tem um nível de segurança, não dividido da mesma forma como os riscos biológicos, mas então, tem toda uma série de regras que a gente precisa seguir. Então, eu sempre, durante a graduação, trabalhei nesse tipo de laboratório, né, com ácidos, com substâncias básicas e explosivos, enfim. E a partir do momento que eu entro na pós-graduação é que eu vou enveredar mais nessa campo mais biológico. Então, foi onde eu fui conhecer os laboratórios de riscos biológicos, tanto 1 quanto 2. Hoje em dia, como os meninos já falaram, eu trabalho juntamente com uma pesquisadora na Fiocruz, cujo laboratório dela é risco biológico nível 2. E foi então, durante a pós-graduação, que eu tive contato com esse tipo de laboratório. Então, é uma organização, um organograma que precisa existir, uma vez que são trabalhos laborativos que têm bastante periculosidade. Então, essas regras, todo esse estatuto, toda essa definição precisa existir para que seja oferecido o menos risco possível aos trabalhadores, aos profissionais que estão ali inseridos nessa dinâmica de trabalho. Van, e o nível 2? O que é que acontece no nível 2? Pronto, o nível 2 é exatamente o nível que a gente trabalha, né? São laboratórios que têm infraestrutura e equipe treinadas. É sempre importante a gente levar em consideração que os níveis de segurança não diz respeito só à infraestrutura física do laboratório, mas ao treinamento e à capacitação das pessoas que trabalham ali, né? Então, o nível 2 ele já inclui agentes biológicos que provocam infecções nos seres humanos e em animais, né? E esses agentes biológicos que provocam essas doenças também têm um potencial de propagação para a comunidade ou até mesmo se disseminar no meio ambiente, mas ainda de forma limitada, né? Um exemplo, né, desses casos é o Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni é o causador da esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. E é importante também a gente destacar que é possível trabalhar com micro-organismos, com agentes infecciosos que tenham tratamento. Tá? Então, eles podem causar doença em seres humanos ou animais de forma ainda limitada, mas deve já haver o tratamento disponível para aquela doença ou para aquele quadro patológico. No nosso caso, né, a gente destaca, por exemplo, o laboratório nível 2, a gente trabalha com diferentes cepas de Leishmania, Trypanosoma cruzi, diferentes linhagens de células tumorais e Trichomonas vaginalis. Então, são protozoários, muitas vezes, são células aí que oferecem um risco, mas que todos eles apresentam, ainda que falho, uma medida de tratamento disponível. Olha, Van, na Antártica, né, são 19 projetos de pesquisa em andamento e você vai adorar essa informação. Lá eles estão tratando com fungos endêmicos que podem auxiliar na medicina para o combate de doenças tropicais, como as suas filhas, Olha as aí. leishmanias, né, e as chagas. E você sabe como acontece isso, Ricardo? Esse processo? Sim. Sei, mas explica melhor para o nosso ouvinte. Por que é importante verificar essa atividade desses fungos, né? Estudar esses fungos e o que é que tem a ver? Muita gente já imagina assim, fungo e leishmania, leishmaniose. Primeiro, não sei se os ouvintes conhecem, mas a leishmaniose também é conhecida popularmente como calazar, né? Só para situar aí um nome mais popular. Bem, na verdade não é o fungo em si que está sendo utilizado, muitas vezes é o produto dele. Então o fungo, assim como a planta, como a gente mesmo, seres humanos, mamíferos, animais no geral, produzem substâncias que vão defendê-los de agentes externos. É o que chamamos de princípio ativo? Isso, metabólitos, moléculas. Então, nada mais, nada menos do que os pesquisadores estão fazendo é tentar verificar se essas moléculas, esses compostos que esses fungos produzem,
podem ser direcionados para tratar doenças humanas também, como, por exemplo, a leishmaniose, uma doença tropical, infelizmente ainda muito presente no Brasil. Então, é mais ou menos assim que funciona. Fala um pouco do seu doutorado, por exemplo. O que é que Pronto, você já há um tempo, não só no doutorado, iniciei no mestrado, eu tenho desenvolvido compostos para o tratamento da leishmaniose, protótipos farmacológicos, com rotas sintéticas mais fáceis, mais rápidas e que visam aí melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com essa doença. Atualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza alguns medicamentos para tratar a leishmaniose que tem duas formas. A leishmaniose cutânea, né, não sei se vocês já viram, normalmente ela se caracteriza como lesões na pele, muitas vezes lesões isoladas, e a leishmaniose visceral, que é um pouco mais agressiva, normalmente é mais fatal, e também, Ricardo, não acomete só seres humanos, o cão também é um animal que sofre bastante com isso. Então, o que eu venho trabalhando desde o início do mestrado, lá em 2016, é desenvolvendo novos medicamentos menos tóxicos e mais eficazes, né, mais efetivos contra esses protozoários. É importante a gente falar que mas a Antártica está tão longe porque o Brasil está botando uma base lá, para que isso, né? Então, a gente consegue ver no que já foi dito aqui que existe sim uma importância científica de interesse geral da população brasileira, ou seja, uma conquista do Brasil principalmente. Como o Ricardo falou, existem diferentes projetos que vão estar em execução, como o Vanderlan também já abordou, os diferentes tipos de laboratórios que vão ser requeridos em nível estrutural, né? Ou seja, nós teremos várias bases de pesquisas, várias linhas que vão variar desde a vigilância epidemiológica até a biotecnologia, mudanças climáticas e também oceanografia. A Antártica, ela é todos os países que têm base lá, ela chama a atenção, ela desperta essa curiosidade por causa que é um continente que está submetido a condições extremas, sejam ambientais, sejam climáticas. Então, vale a pena pesquisar modelos celulares, modelos de micro-organismos, bioprospecção de moléculas, pesquisar água, pesquisar o oceano, pesquisar a vida que tem nesses oceanos, peixes, crustáceos, tudo. Então é muito interessante entender como esse ecossistema de condições extremas pode impactar no desenvolvimento de várias outras tecnologias e biotecnologias, né? E o Brasil não está indo para a Antártica. O fator do Brasil estar indo lá, aportar em terras geladas, não é à toa não, viu? Né? São 3 fatores principais, além da formação de recursos pessoais, de recursos humanos, como mestres, doutores, futuros cientistas do nosso país, né? Nós temos aí 3 fatores que levaram o nosso país a aportarem nessas terras geladas, né? O fator geopolítico, ambiental e científico, né? A Antártica, né, o Brasil, na verdade, essa para vocês terem noção, a distância entre o sul do país e a Antártica é mais curta, né, do que o sul do país e o norte do país. Né? Então, não é uma região que torna-se uma região tão longínqua. Sério? Não estamos tão distantes, né? Eu estou surpreso, eu nunca nem fiz essa associação. Tá vendo aí? Né? Então, a principal rota para chegar ao continente antártico passa pelo Atlântico Sul, ou seja, né? E o Brasil tem a maior costa neste oceano. Né? Ambiental, você tem a questão de que a Antártica possui 90% do gelo e 80% da água doce na Terra. Só para vocês terem noção. Né? E esse manto de gelo é o maior detentor de calor terrestre e as correntes marítimas de lá interferem na pesca da costa no Brasil, além do científico, onde diversos estudos feitos na região podem contribuir para o desenvolvimento nacional. E muita gente pode até dizer assim, mas Vanderlan, lá na Antártica, estudar os fungos para tratar uma doença do Brasil, como seria se esse fungo está lá, se ele se desenvolve na Antártica, porque normalmente ele não se desenvolveria aqui. Esse pensamento é correto, mas a gente tem que lembrar que os princípios ativos, as moléculas com atividade biológica, elas quanto mais conhecidas, quanto mais estudadas, isso nos possibilita a produzi-las de maneira sintética. Então, reproduzir o que existe na natureza
dentro do laboratório, numa escala maior, numa escala industrial, né, e possibilitando assim a melhoria da saúde pública e de diversos países, não só do Brasil. Então, só continuando, o próximo risco, a próxima classificação de laboratório seriam os laboratórios nível 3. Laboratório de nível 3, eles incluem o trabalho com agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão, principalmente, né, é bom destacar, pela via respiratória, que podem causar doenças em seres humanos e animais e que são potencialmente letais, né? Então, para isso é necessário todo um treinamento, requer um espaço físico diferenciado também. Então, algo que chama a atenção é a necessidade de haver um sistema de ar independente. Então, nesses laboratórios nível 3, o sistema de ar ele é independente, a ventilação é unidirecional, sem recirculação e compressão negativa. Ou seja, tudo isso para evitar que aqueles agentes infecciosos possam sair dali e aí afetar as populações. Um exemplo, né, de tipo desse agente infeccioso é o Bacillus anthracis. Vocês já ouviram falar? Esse eu nunca ouvi falar, não. Eu já conheço, foi usado como arma química em guerras em alguns episódios. Arma biológica, no caso, né? Biológica, exatamente. Nesse caso, né, ele se constitui de um micro-organismo que, como o Elton falou, foi realmente utilizado em guerras, né? Ele é considerado uma arma biológica. E aí, o que ele pode fazer? Né? Caso um indivíduo chegue a se contaminar, né, ou adquirir essa infecção pela via respiratória, esse micro-organismo ele se desenvolve aí nessas vias respiratórias, se alojam nos alvéolos pulmonares e começam a liberar toxinas, inclusive na corrente sanguínea, o que é letal, né? Esse tempo o tempo para que isso ocorra varia entre 2 a 7 dias, então um tempo relativamente curto, e aí pode levar o indivíduo a óbito e ele é de fácil propagação. Então, micro-organismos semelhantes a esse, né, são trabalhados em laboratórios nível 3. E é importante lembrar que quanto maior o nível do laboratório, ele incorpora as regras do nível anterior. Então, o laboratório nível 2 ele tem regras específicas, mas ele incorpora todas do nível 1 e assim sucessivamente. Além dessa importância científica, do valor científico que esse continente antártico tem, existem também uma rica aspectos de minerais. Então, petróleo, o continente antártico ele é um continente rico em petróleo, e também em minerais, né, como ferro e alguns outros metais. Porém, a exploração ela não é permitida devido ao Tratado de 1959, né? Então, a presença dos países dessas bases de pesquisas ela é puramente para pesquisa, para descobertas. Então é para o estudo, então é um continente altamente voltado para esse tipo de prática. Por isso que em 2048 esse tratado ele vai ser revisto, né? Exatamente, eles vão se reunir novamente, os países membros, para definir novas metas também, né? Então, talvez minimizar danos que possam estar acontecendo ainda hoje devido a essa presença. E eu acho que sempre num teor deles poderem minimizar ao máximo esses impactos, que por mais que a gente saiba que tem cientistas lá, tem pessoas que se preocupam com a vida que tem lá, com o espaço, com o ecossistema em si, mas a gente sabe que tem um impacto, né? A gente sabe que a presença do homem ela é impactante de alguma forma para esse ambiente. De se perguntar até que ponto essa exploração, né, caso ela seja revista e aceita, até que ponto essa exploração pode ou não trazer malefícios para esse continente. Né? Só para vocês terem noção, além dessas pesquisas voltadas para a medicina, né, as pesquisas que estão sendo influenciadas e realizadas lá na Antártica, elas também estão voltadas para a área da agricultura, o desenvolvimento de novos pesticidas e herbicidas, na indústria, na fabricação de produtos como anticongelantes e protetores solares, né? Além disso, contribui, Ricardo, para diversos setores da sociedade, inclusive para a aviação, né? Esses fatores, esses musgos que são resilientes ao fator de congelamento lá na Antártica, eles vão ser analisados para serem utilizados na aviação brasileira, só para vocês terem noção, né? Além disso, tem
o fator da análise do DNA, onde alguns pesquisadores encontraram aí o DNA da uva, né? E a gente pensa, mas na Antártica tem uva, né? A ideia, né, na verdade, é que obviamente que você tem a questão do turismo nesse local, né? Mas é um turismo que não é tão exacerbado quanto em outros locais e que algumas pessoas acabaram deixando aí uma uvinha lá e o DNA ambiental acabou detectando essa uva nesse local. Algo interessante que a gente pode associar também inclusive Elton pode até contribuir também, a pesquisa em ambientes extremos ela tem muitos benefícios. E um exemplo bem prático nada mais é do que as reações da polimerase em cadeia, que são realmente utilizadas em ampla escala, em larga escala, né, nos processos biotecnológicos, é utilizado também para diagnóstico, e ela só foi possível depois que se identificou uma polimerase que fosse resistente ao calor, devido à temperatura das reações moleculares acontecerem em temperaturas que normalmente desnaturavam as proteínas, né? Quando se identificou uma polimerase resistente à temperatura, foi possível reproduzir essas reações in vitro em larga escala, possibilitando assim um diagnóstico de alta precisão de doenças infecciosas e outros processos, até mesmo relacionado à clonagem e outras informações. Então, um exemplo, né, de se estudar ambientes extremos, né, estudar organismos que vivem nesses ambientes é exatamente isso, poder extrair e utilizar esses recursos desses organismos, claro, sempre com cautela para não causar impactos ambientais, mas viver em harmonia e conseguir trazer essas ferramentas e essas matérias-primas, esses materiais para a escala biotecnológica, para a escala para contribuir com a sociedade. Exatamente. Dentro da biotecnologia, a área da biologia molecular é um marco, né? Como o Vanderlan falou, a descoberta dessa reação da cadeia em polimerase, bem como dessa proteína que era termoestável, né? Conseguia atuar em temperaturas mais altas, em condições extremas de temperaturas. A biologia molecular vai estar muito presente em alguns dos projetos que estão sendo realizados e que vão dar início agora a partir da reinauguração na Antártica, porque para o estudo, por exemplo, de micro-organismos que ficam retidos nas camadas e camadas de gelo, então bactérias, fungos, que das eras glaciais, que o planeta já passou, elas ficam retidas, então tem a descoberta de novos micro-organismos, pode também se descobrir, como os meninos já mencionaram aqui, se esses micro-organismos secretam substâncias, e a partir dessas substâncias você pode se inspirar e sintetizar e criar um novo medicamento. Então, essas pesquisas, elas têm cunho muito abrangente, elas parecem simples, elas parecem muito pontual ali apenas na Antártica, mas o resultado dessas pesquisas eles são amplamente aplicados e têm um impacto muito positivo na vida, no caso do povo brasileiro, porque a pesquisa brasileira ela traz benefício para o povo brasileiro, né? E muitas vezes até de maneira muito global. Por exemplo, se você descobre um medicamento, esse medicamento pode ser descoberto por um brasileiro, mas daqui a pouco está no mundo todo, né? Então é uma coisa que impacta de maneira generalizada, sabe? Positivamente, claro, né? A Antártica, por exemplo, o clima na América do Sul é fortemente influenciado pela Antártica, né? E essas pesquisas, né, o Ministério da Ciência, juntamente com essa pesquisa, também pretende prever cenários futuros de mudanças climáticas no Brasil, né? No podcast anterior, por exemplo, nós vimos que, infelizmente, em decorrência do aceleramento do aquecimento global, você tem o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar, e aí a Antártica está influenciando, principalmente aqui na nossa América do Sul e no nosso país, Brasil, né? Pra vocês terem noção, porque geralmente as pessoas acabam perguntando, mas o que é que um continente antártico tem a ver com o nosso país, né? Sempre existe uma pessoa que se pergunta, que faz essa pergunta, e a ciência está aí provando que, apesar de fazerem parte de dois continentes totalmente diferentes, existe uma influência, as duas acabam se conversando. E dando continuidade a próxima classe de risco e a próxima classificação dos laboratórios é o nível 4,
né? Um nível que envolve trabalhos com micro-organismos, agentes biológicos de alto risco individual e coletivo. Então, nesses laboratórios, né, pode-se manusear e trabalhar agentes que tenham alto potencial de transmissão pela via respiratória ou até mesmo tenham transmissão desconhecida. É um dos laboratórios que apresenta maior risco, por isso, normalmente, a existência desses laboratórios é altamente regulamentada. São laboratórios que o funcionamento e o gerenciamento está diretamente ligado aos governos, dependendo de onde ele estiver presente, né? E são são organismos que causam doenças humanas e ou animais de alta gravidade que muitas vezes não tem tratamento disponível, além de ser de fácil transmissão. Então, um exemplo de micro-organismo que seria manipulado num laboratório de nível 4 é o vírus Ebola, né? E aí a gente já lembra daqueles acontecimentos na África, o aumento, a epidemia de Ebola que teve na África, e para se manipular e estudar esse vírus é necessário ter uma estrutura de laboratório nível 4, e normalmente o laboratório nível 4 ele apresenta todas as exigências, ele tem que cumprir todas as exigências dos níveis anteriores, ele não pode estar anexo ao prédio central, né? Então, quando a gente pensa em ciência, laboratório, cientistas, muitas vezes vem à mente uma imagem de um laboratório, às vezes subterrâneo, com sistemas de segurança, muitas vezes muitos sistemas de segurança. Então, basicamente, é essa imagem do laboratório nível 4. Então, são micro-organismos que realmente oferecem um alto risco à saúde e à população. É importante sempre lembrar, micro-organismos de fácil transmissão e que muitas vezes não apresentam medidas de controle. Então, para se criar um laboratório de nível 4, é necessário que a nação, que a região, que o governo tenha bem estabelecido políticas, né, de ciências, políticas científicas, uma equipe de cientistas e profissionais que estejam ali em alerta para um possível acidente. A gente sabe que, infelizmente, as circunstâncias podem levar a diversos acidentes que podem aí estar causando problemas à sociedade. Já existem inúmeros eventos, né, como esses, então é sempre bom se prevenir para poder iniciar. Mas aí eu pergunto a vocês, em contrapartida, né, de todo esse risco à sociedade, à população, de se trabalhar com laboratórios nível 3, nível 4, a gente também tem ganhos, né? A pesquisa de laboratórios com alto nível de risco e biossegurança leva a um conhecimento maior de doenças e de micro-organismos que causam perigo à saúde humana. Então, quanto maior a chance de se estudar esses organismos, maior a chance de se ter uma cura, uma prevenção, né, para possíveis doenças ou eventos, ou epidemias, né, que muitas vezes acontecem ao redor de todo o mundo. Dentro do que corresponde às instalações, essa reconstrução e essa reinauguração vai trazer então mais modernidade a essa estação, a essa base de pesquisa. Então, dentro dos diversos laboratórios, nós temos materiais e temos estrutura físicas de ponta, do qual cerca de aproximadamente quase 3 milhões de dólares do orçamento total foi para a aquisição de equipamentos. 2 milhões de reais. 2 milhões, então, apenas para comprar equipamento. Então, os laboratórios eles vão contar com o que há de mais moderno para a pesquisa brasileira. Então, vai ser desenvolvida pesquisa de ponta altamente competitiva, ou seja, nós não vamos ficar aquém de Estados Unidos, de Reino Unido, de nenhum país de primeiro mundo. São 29 países, né, que estão participando. Exatamente. Então, a gente vai estar ali altamente competitivo, vai estar no mesmo nível, a gente vai estar falando de igual para igual, né? Que muitas vezes se imagina que a pesquisa brasileira ela fica quem? O Brasil evoluiu muito nos últimos anos e a pesquisa brasileira ela é respeitada lá fora, né? E esse programa, o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, né? Ele começou, como já foi dito aqui, com o Comandante Ferraz, com as idas do Comandante Ferraz, que é da Marinha, né? Ali em 1982, 84, então deu-se início e hoje a gente está nesse marco, que é essa reinauguração, essa reimplementação e esses diversos projetos que vão ser ali desenvolvidos e que vão impactar positivamente a ciência brasileira, tanto no cenário nacional como no cenário internacional.
E a gente tem que destacar, eu até falando que o comandante Ferraz, né, a gente sempre fala de os militares que foram mortos durante o incidente eram da Marinha, né? Então, o papel da Marinha nesse processo todo é um processo fundamental, uma vez que a gente está utilizando uma das forças nacionais, que é a Marinha. Então, a Marinha está atuando ali na parte de logística, tanto de leva de pesquisadores, de equipamentos, de alimento. Então, toda a parte de logística estrutural, de reconhecimento de área, ela é feita então pelos militares. Então, a gente tem essa integração que eu acho importante também, os cientistas junto com os militares em detrimento de um objetivo comum, né? É muito importante salientar e deixar essa conexão desses dois setores, tanto o científico como o setor militar, em detrimento de um bem comum para a nossa nação. A pesquisa brasileira evoluiu e precisa ser respeitada, né? É impossível não falar em ciência no Brasil, pesquisa, sem mencionar, infelizmente, os cortes que sofremos aí no ano passado, né? 11 mil bolsas foram cortadas na CAPES, 2 bilhões de reais a menos no orçamento da CAPES, CNPq, as novas bolsas do CNPq foram suspensas, então é impossível a gente não falar, né, de ciência sem mencionar esse contingenciamento, né? A gente precisa de recursos, nós temos recursos humanos, mas a gente precisa de recurso financeiro para evoluir ainda mais a nossa pesquisa e ser respeitada ainda mais. Felizmente o PROANTAR para reconstrução não sofreu nenhum corte, ainda bem, né? Porque é uma obra que o incêndio foi em 2012 e a gente está inaugurando 8 anos depois. Então a gente sabe que é uma obra que requer tempo, que requer estudo de tecnologia por ser uma instalação que está devido à condição extrema. Então a gente tem um empenho em tecnologia para o acondicionamento das amostras, o acondicionamento pessoal, né? Também, para ter efeitos térmicos ser reduzido. Então tem um empenho de tecnologia, leva tempo. Então a gente vê que 8 anos depois a gente está entregando uma instalação moderna, mais dinâmica, onde as pesquisas podem ser desenvolvidas de melhor qualidade. Apesar do investimento voltado para a construção dessa base ter sido ainda continuada, né, infelizmente a pesquisa dos sítios arqueológicos, né, desses materiais arqueológicos, que é uma pesquisa coordenada pela UFMG com participação dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Espanha, Chile e Argentina, né, ela foi cortada, né? A continuidade dos estudos ela foi cortada. E, infelizmente, esses estudos eles vão parar por um tempo aí. Elton falou que ainda bem que ela não foi afetada, né? Que esses investimentos, que esses cortes não afetaram toda essa reestruturação desse polo na Antártida. Mas assim, se fosse afetado também, não adiantava de nada. Querer reinaugurar um polo desse. É aquela coisa. A gente não pode só estar inaugurando ou reinaugurando institutos de pesquisa. A gente tem que mantê-los. É necessário manter recursos tanto para que a pesquisa permaneça, como também o surgimento de novos centros, né? Novos centros de pesquisas e institutos públicos, né? Então, essa observação é válida, e sempre pensar que gasto com ciência, investimento com ciência nunca é gasto, é sempre investimento. Destinar dinheiro para a ciência é sempre um investimento, nunca é gasto. Então, dentro do que nós expomos aqui, então a gente consegue ver o papel essencial que a Antártica tem, tanto em nível natural, quanto de ecossistema, quanto de impacto para os países e para as nações que estão ali instaladas, né? Então a gente consegue enxergar, mesmo que bem superficial, a importância desse continente que regula todo o nosso mundo, né? Seja em nível ambiental, quanto em nível climático também. Nosso episódio por hoje acaba aqui. É um tema novamente muito rápido, abrangente, né? Que a gente passaria horas falando, mas a gente tem um tempo, né? Então a gente se vê na próxima semana novamente com outro tema muito interessante, com uma conversa muito tranquila, muito aberta. Agradecemos novamente a audiência dos nossos seguidores. Nossas redes sociais estão aí, interajam com a gente, vão lá, comentem. Mandem sugestões, dúvidas. Entrem em contato. Já tô com saudade já. E eu queria agradecer aos meus colegas e parceiros dessa empreitada. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Vanderlan. E dizer que próxima semana a gente está aí de novo.
Tchau, gente. Muito obrigado por parar o seu tempinho aí para nos ouvir. Interajam com a gente, isso é importante. Mandem sugestões, né? Conversem conosco. Estamos nas redes sociais. E na próxima semana vai passar rápido. Dessa vez passa rápido. A gente volta novamente com um tema fresquinho para vocês. É isso, pessoal. Foi muito bom contar com vocês. E até o próximo episódio. Olá! Nós somos o Rapadura Consciência, um podcast formado por 3 cientistas nordestinos, cujo objetivo é disseminar o conhecimento científico de uma forma descontraída, extremamente acessível e doce, porque de amargo já baixa os problemas da vida, não é verdade? Nossos episódios eles são publicados todas as sextas-feiras, sempre trazendo temáticas atuais e relevantes para toda a população. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.